Olá, tudo bem? Uma certa vez, os discípulos de Jesus, ao verem que ele tinha o hábito de orar, chegaram a ele e pediram a seguinte coisa: Jesus, nos ensina a orar. E foi então que Jesus os ensinou a orar o Pai Nosso, uma das mais conhecidas orações do mundo. Nesta série de mensagens sobre a oração, hoje vamos meditar sobre as características da oração que Deus responde. Bem-vindo ao canal da Fé. Antes de nós começarmos, eu queria te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que ora? Você tem recebido respostas para suas orações? Então, poste nos comentários aquilo que você tem alcançado e aquilo que você tem aprendido. Isso vai ajudar outras pessoas, tá bom? A nossa reflexão, portanto, de hoje vai se basear no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do verso 1 até o verso 8. Lá nós temos as seguintes instruções de Jesus sobre a oração que Deus responde. Você vai ver que tudo começa no coração de quem ora. O que vale não é a oração em si, mas o coração daquele que ora. Hoje vamos falar sobre 5 características que deve haver no coração daquele que se aproxima de Deus através da fé e da oração. Isso é muito importante se o nosso desejo é ter as nossas orações respondidas. Então vamos lá. A primeira característica é: tenha um coração humilde. Olha que Jesus fala ali no início desse capítulo. Ele diz o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Veja, a pessoa humilde não sabe que é humilde. A humildade é um testemunho que as outras pessoas vão dar a respeito de você. Nunca confie em ninguém que acha que é bom aos seus próprios olhos. Veja, Deus não se agrada disso. Olha o que está escrito: Deus exalta os que se humilham e humilha os que se exaltam. E vai mais longe ainda. Olha só. No trato de uns com os outros, cingi-vos de humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes, ele concede a sua graça. Então, meu querido, para você alcançar o coração de Deus, é através de ter um coração humilde. A segunda característica que esse texto nos revela é que nós precisamos ter um coração generoso. Olha o que ele diz logo em seguida. Ele diz assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem o quê? Glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. A esmola, as boas obras, a caridade só tem valor quando você não busca reconhecimento por isso. Quando você não quer aparecer. Quando você não busca glória pessoal. Olha a expressão que Jesus utilizou: não toques trombeta, né? Como se chamasse atenção. A trombeta serve para chamar a atenção. E você, tendo essa postura, tendo um coração generoso, quando você fizer qualquer boa obra, disse Jesus uma coisa interessante: não deixe que a tua mão direita saiba o que a esquerda está fazendo. Por quê? Porque isso é um ato interior. Jesus ensina que quando você faz algo de bom, esperando elogio dos outros, esse elogio será a única bênção que você vai receber. Faça tudo para que só Deus veja, e aí sim você será recompensado. A terceira característica é: tenha um coração sincero.
ele continua ensinando, ele diz o seguinte: quando orardes, não sereis como os hipócritas, novamente. Porque os hipócritas gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças. Para quê? Para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Os religiosos hipócritas, e você há de convir que infelizmente existem muitos religiosos que são hipócritas. Os religiosos hipócritas, como diz Jesus, fazem questão que as pessoas os vejam orando. Eles querem mostrar que são espirituais. Eles querem mostrar que Deus está mais com ele do que com os outros. Eles ficam de pé, às vezes na igreja, gostam de gritar, dão glória a Deus muito alto, para chamar atenção sobre si. São aquelas pessoas que querem ser conhecidas pela sua espiritualidade, entre aspas. Estão sempre contando vantagens pessoais. Estão sempre falando, Deus falou comigo isso, Deus falou comigo aquilo, Deus falou aquilo outro. Sabe, como se ele tivesse uma intimidade com Deus que só os apóstolos tinham. Jesus disse que isso, muitas vezes, é hipocrisia. E a hipocrisia não terá recompensa. Nada disso adianta, pois Deus conhece os corações. Deus conhece as verdadeiras intenções e sabe se a pessoa está sendo sincera ou hipócrita. A quarta característica que Jesus ensina nesse texto é: tenha um coração discreto. Olha que coisa interessante, ele diz o seguinte: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a tua porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Veja, não faça da oração um motivo de orgulho pessoal, de soberba ou de engrandecimento. Não queira que as pessoas te elogiem por ser uma pessoa que ora. Oração é uma atividade secreta. É algo que só Deus tem que ver. Por isso ele disse: e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Não é lindo isso? A quinta característica é: tenha um coração sábio. Olha o que ele disse: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar é que serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que vocês lhe peçam. Olha que coisa interessante. Deus sabe da nossa necessidade antes de nós pedirmos. Por isso, não useis de vãs repetições. Oração não é algo repetitivo, decorado, como muitas religiões aí ensinam. Oração não é algo mecânico, que você lê algo para Deus. Oração é aquilo que vem do coração. Cada oração é diferente da outra. Tem gente que decora uma oração e repete dezenas de vezes, sempre a mesma coisa, achando que é desta maneira que Deus vai ouvi-lo. Mas olha o ensino de Jesus. Jesus disse: não pense que pelo muito falar é que vocês serão ouvidos. Veja, a diferença é grande. Não pense que pelo muito falar é que nós seremos ouvidos. Se você aprendeu a rezar assim, mude isso. Comece um tempo novo. Entra no teu quarto ou procure um lugar tranquilo e converse com Deus. Converse com Deus. Abra o seu coração para Deus. Fala dos seus sentimentos para Deus. Isso é lindo. Isso é oração verdadeira. Faça de Deus o seu melhor amigo. E concluindo essa mensagem. Portanto, quando você for orar, antes de tudo, examine o seu próprio coração. Antes de orar, sonde o seu interior e veja se há algo que possa impedir a sua oração de ser eficaz, de ter respostas. Pense se você magoou alguém. Tente lembrar se você não deixou de perdoar alguém. Pense se você está em paz com Deus e com os homens. Se lembrar de alguma coisa, seja sincero e confesse seus erros a Deus. E por último,
Ore com fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então, fique tranquilo e creia que Deus certamente vai responder a sua oração. Você crê nisso? Eu também creio. Gostou dessa mensagem? Então, compartilhe com alguém e não deixa de dar o seu gostei, tá bom? Que Deus te abençoe generosamente. Amém.